Olá novamente, sou a professora Keis Martins e este é o quarto módulo do curso de Elaboração de Projetos Audiovisuais e Produção Executiva. Vamos falar sobre fontes de financiamento e plano de distribuição. Como sempre, caso tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. Plano de retorno institucional é a previsão de retorno de difusão de marca dos investidores da obra audiovisual. Nesse plano, você deverá indicar os meios de comunicação ou peças gráficas em que a marca do investidor será veiculada, apontando, se possível, o número e a frequência dessas inserções. Plano de retorno institucional. Aqui você vai pensar pré-estreias, exclusiva para o patrocinador, convites para a pré-estreia oficial, inserção do produto no filme ou na série, inserção de cartelas com a logo do patrocinador, visita do elenco e equipe à empresa, inserção da logo do patrocinador nos cartazes e outras peças gráficas, e etc. Tudo isso pode ser um plano de retorno institucional para os seus possíveis patrocinadores e patrocinadoras. E tudo isso precisa estar alinhado com as diretrizes do Regulamento Geral do Prodave, do Manual de Prestação de Contas da Ancine para casos de recursos financiados, para casos de projetos financiados com recursos do FSA, do Fundo Setorial do Audiovisual. Elementos de comercialização. Visão de comunicabilidade. Esse texto é uma soma de vários textos anteriores. Logline, mais a motivação, mais o público-alvo, descrevendo como pretende atingir esse público pretendido. Janelas de exibição, mais número potencial de espectadores, mais apresentar os patrocinadores e apoiadores. Lembrando que, para delinear o público-alvo e para se chegar a um número potencial de espectadores, será necessário acessar os dados do OCA e do IBGE. Não se pode inventar dados, você precisa fundamentar tudo que defende no seu projeto. O Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, OCA, criado em dezembro de 2008, tem por objetivo a difusão de dados e informações qualificadas produzidas pela Agência Nacional do Cinema, Ancine. Dessa forma, sua atuação encontra-se em consonância com o objetivo estratégico da Ancine, de aprimorar a geração e disseminação de conhecimento do setor. O recolhimento de dados é resultado direto do trabalho de fomento, regulação e fiscalização da Ancine. As informações são fornecidas pelos próprios agentes de mercado com base nas respectivas obrigações legais consolidadas pelas diferentes áreas da agência e disponibilizadas à sociedade pelo OCA. O site está dividido em 9 seções principais, sendo a primeira delas o mercado audiovisual brasileiro, dedicada aos indicadores gerais relacionados à atividade audiovisual no Brasil nos últimos anos. Em seguida, a seção Diretório de Obras Brasileiras, onde é possível pesquisar informações sobre as obras audiovisuais nacionais registradas na Ancine. As seções Cinemas, Televisão, outras mídias e recursos públicos apresentam os dados referentes aos diferentes segmentos do audiovisual originados de fontes primárias e secundárias. O usuário dispõe de dados compilados na forma de planilhas e gráficos e ainda no formato de publicações com análise como informes e estudos. A página de publicações engloba os trabalhos elaborados a partir da análise sobre o mercado audiovisual, como estudos, informes, anuário estatístico, dentre outros. Já os painéis interativos permitem aos usuários filtrar e personalizar a informação de acordo com seus interesses. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, se constitui no principal provedor de dados e informações do país, que atende às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos das esferas governamentais federais, estadual e municipal. O IBGE oferece uma visão completa e atual do país através do desempenho de suas principais funções: produção e análise de informações estatísticas, coordenação e consolidação das informações estatísticas, produção e análise de informações geográficas, coordenação e consolidação das informações geográficas, estruturação e implementação de um sistema de informações ambientais, documentação e disseminação de informações, coordenação dos sistemas estatísticos e cartográficos nacionais.
Elementos de comercialização. Folheto de comercialização. É uma peça gráfica de venda que irá apresentar de forma sucinta e sedutora o seu projeto para possíveis investidores, coprodutores, apoiadores, etc. Geralmente é uma folha de papel com frente e verso, com as informações básicas sobre o projeto e o contato dos produtores. Esse aqui é um exemplo de um folheto. No caso, o Nau de Urano, que é produzido pela Lumifilmes. Além de tudo que foi explanado nesses 4 módulos, o que é importante saber para propor projetos? Projetos de documentário não precisam trazer o roteiro, basta uma estrutura. Projetos de ficção precisam descrever os cenários e as locações. Projetos de animação precisam apresentar todo o universo, conceitos de personagens, conceitos de cenários, storyboard, concepção visual e arte conceitual. Para memorizar. Ficção, você vai colocar os cenários e as locações. Na animação, você vai criar todo o universo, concept, storyboard, concepção visual e arte conceitual, enfim. Tudo isso são formas de você trazer visualidade para o seu projeto. O que é importante também para você propor projetos. Estudar os editais no site do BRDE, do FSA, o regulamento geral do Prodave, as instruções normativas, o tutorial de acesso a sistemas no site do BRDE, o FSA, necessidade de autorizações, sessões, licenças, registros e etc. Isso desde a sua inscrição. O que é e o que faz a Ancine? A Agência Nacional do Cinema é uma agência reguladora que tem como atribuições o fomento, a regulação e a fiscalização do mercado do cinema e do audiovisual no Brasil. É uma autarquia especial vinculada ao Ministério do Turismo, com sede e foro no Distrito Federal, escritório central no Rio de Janeiro. A Ancine é administrada por uma diretoria colegiada aprovada pelo Senado e composta por um diretor-presidente e 3 diretores, todos com mandatos fixos, aos quais se subordinam 5 superintendências: análise de mercado, desenvolvimento econômico, fiscalização, fomento e registro, além das secretarias de políticas regulatórias, de gestão interna e de políticas de financiamento. A missão da Ancine é desenvolver e regular o setor audiovisual em benefício da sociedade brasileira. Encerrado o ciclo de sua implementação e consolidação, a Ancine enfrenta agora o desafio de aprimorar seus instrumentos regulatórios, atuando em todos os elos da cadeia produtiva do setor, incentivando o investimento privado para que mais produtos audiovisuais nacionais e independentes sejam vistos por um número cada vez maior de brasileiros. O Fundo Setorial do Audiovisual, o FSA, é um fundo destinado ao desenvolvimento articulado de toda a cadeia produtiva da atividade audiovisual no Brasil. O FSA é um marco na política pública de fomento à indústria cinematográfica e audiovisual no país, ao inovar quanto às formas de estímulo estatal e à abrangência de sua atuação. Isto porque o FSA contempla atividades associadas aos diversos segmentos da cadeia produtiva do setor: produção, distribuição, comercialização, exibição e infraestrutura de serviços, mediante a utilização de diversos instrumentos financeiros, tais como investimentos, financiamentos, operações de apoio e de equalização de encargos financeiros. Projetos que a Ancine não financia, de conteúdos religiosos, programas de auditório ancorados por apresentador, conteúdo político, concursos, conteúdos jornalísticos, manifestações, eventos esportivos, conteúdo publicitário, etc. Dicas finais. Como amadurecer uma ideia? Esteja atualizado sobre o que está sendo produzido. Assista filmes, assista séries, assista obras comerciais e obras mais artísticas. Assista filmes nacionais e estrangeiros. Esteja ciente da história do cinema brasileiro e mundial. Estude, leia artigos, críticas e livros. Ouça podcasts. Siga redes sociais de cineastas, empresas produtoras, empresas distribuidoras, festivais de cinema, festivais de roteiro, fundos de audiovisual, nacionais e internacionais, e de escolas de cinema. Esteja atento ao mundo, experiencie o mundo.
Absorva a quantidade de informações que for possível para você, para agregar e enriquecer o seu projeto. Com essas informações, você já pode elaborar o seu projeto. E aqui a gente tem uma sugestão. Alguns projetos a gente vai analisar e vai dar um retorno. Então, vocês podem enviar o curso para esse e-mail que está aqui. E aí a gente vai selecionar alguns para que a gente possa dar um retorno, um feedback. Olá, nós estamos no módulo 4, o módulo final. A professora Casey acabou de propor que vocês terminem o projeto de vocês e mandem por e-mail para a gente, que a gente vai conseguir avaliar e tentar dar uma espécie de mentoria rápida. Bem, o que nós podemos, nesse momento final, sublinhar que é importante para vocês terem em mente, agora que vocês fizeram o curso completo, pelo menos nessa parte de elaboração de projetos audiovisuais, o que é mais importante? Lá no começo a gente aprendeu sobre mercado audiovisual. Então é interessante que vocês compreendam sempre que esse projeto de vocês, apesar de artístico, apesar do teor cultural, ele está voltado para um mercado que quer investir em algum produto que dê algum tipo de retorno. Então vocês sempre têm que ter em mente isso, que vocês estão redigindo um projeto para alguém, seja um edital, sejam patrocinadores, seja um fundo, não importa. Você tem que conhecer o seu interlocutor. Quem vai ler esse projeto? Porque um edital, ele tem lá, por escrito, tudo da forma como ele deseja. Então vamos começar pelo edital. Quem for propor um projeto no edital, antes de mais nada, deverá ler esse edital com todo o cuidado do mundo. Deve entender cada um dos documentos necessários para a inscrição. Com muito tempo de antecedência, você já providencie aqueles documentos. As dúvidas que você for tendo, você vai mandando e-mail, não faça nada em achismo. E o seu projeto tem que estar exatamente dentro da demanda daquele edital. Se o edital diz que é um longa-metragem, assim assado, você tem que seguir o que o edital diz. Existem editais que colocam apenas isso, um longa-metragem de X minutos, série, mas existem editais que nós chamamos de editais por demanda, em que eles afunilam ainda mais, eles dizem exatamente o que eles querem um programa infanto-juvenil, assim, assado. Então você tem que estar bem consciente do edital, ler com cuidado e saber se o seu projeto de fato cabe ali dentro. Por quê? Porque se não for algo que caiba ali dentro, não tiver respeitando tudo que o edital pede, com certeza você já não vai passar nem pela habilitação, que é a primeira fase de todo edital. Mas vamos pensar nas outras possibilidades do seu projeto. Patrocínios, você pode conseguir patrocínios livres, pode ser patrocínios através de leis, que isso vai ser falado em outros módulos pela professora Casey também. Então você tem que ter noção de quem é aquele seu patrocinador. O que ele vai querer daquele projeto? Ele vai querer a imagem dele vinculada, ele vai querer divulgação, ele vai querer algumas ações para clientes, para funcionários. E você tem que pensar muito nisso quando você for oferecer esse seu projeto para os seus patrocinadores. Então, cada vez que você for apresentar seu projeto para um interlocutor diferente, ou um edital, ou um fundo, ou patrocinadores, você pode criar versões novas do seu projeto. Uma versão mais voltada para patrocinadores, como empresas, né? Ela mais comercial, mostrando o que aquela empresa vai ter se ela entrar no seu projeto. Você tem que fazer, né, inclusive, esse folder, esse documento para apresentar. Para os editais, você tem que ser bem específico, observar bastante o que está escrito. A lei do edital, ela está toda ali naquele edital. Então, não tem como você tentar burlar ou entrar de uma forma diferente. Se disser que a sua produtora tem que ter 2 anos de existência, tem que ter 2 anos de existência, isso é facilmente provado. Então, você tem que ler para não se frustrar. E quanto aos fundos, é bem interessante que vocês, a partir de agora, que já sabem fazer projetos, comecem a pesquisar. Nas redes sociais existem muitos sites e pessoas, empresas divulgando esses fundos. Enfim, é muito bom que vocês estejam bem atualizados para vocês poderem propor os projetos de vocês para muitos e muitos lugares. Até mesmo players. A gente chama de players justamente
essas TVs, e eles têm também a busca por projetos, né? Como a gente falou, a Ancine, ela fomenta a produção através de TVs pagas, de TVs abertas, então eles também buscam projetos para produzir. Fiquem atentos e sempre, ao mandar um projeto para um edital, para um player, para um patrocinador, lembrem de fazer os registros. Você tem que registrar o seu roteiro na Biblioteca Nacional, por segurança da sua autoria. Então, nesse final, a gente deixa para vocês o incentivo de buscar propor o projeto de vocês em vários lugares. O projeto acaba encontrando o lugar certo para ele ser desenvolvido, né, que ele vai ser contratado. Tendo esse cuidado com a autoria, sempre fazendo o registro. Aqui no Maranhão, você pode fazer o registro ali na Biblioteca Benedito Leite. Mas hoje em dia você faz também pela internet, entrem no site da Biblioteca Nacional, se informem, tem uma taxa, e vocês vão poder fazer o registro, tanto do argumento como do roteiro. Então essas são nossas observações mais importantes. A partir de todo o curso que nós tivemos, módulo 1, 2, 3 e 4, que é esse final, você pode fazer um projeto muito bom, um projeto muito profissional. Se você ficou com alguma dúvida, revise aquele módulo. Ficou alguma dúvida com elementos criativos, revisa o módulo 2. Se for uma parte de elementos financeiros, revisa o módulo 3. Mas essa é a oportunidade que vocês têm de ter um feedback da gente, né? Essa mentoria. Então, eu espero que vocês aproveitem, espero que tenham aprendido tudo aí para fazer um bom projeto. Estamos à disposição para tirar as dúvidas e estamos aguardando também esses projetos para a gente seguir adiante. A partir de agora, vamos entrar nos módulos de produção executiva propriamente dita. Então, boa sorte para vocês e estamos aguardando aí os projetos. Espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça de entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou comentário. Bons estudos e até o próximo módulo do nosso curso. Bem-vindo ao 5º módulo do curso de Elaboração de Projetos Audiovisuais e Produção Executiva. Eu sou a professora Casey Martins e vou te acompanhar neste módulo sobre produção executiva em projetos audiovisuais apoiados pelo FSA Ancine. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. O nosso tema é produção executiva em projetos audiovisuais apoiados pelo FSA e pela Ancine. Logo depois que a gente consegue aprovar um projeto, com recursos oriundos do FSA, da Ancine ou de alguma lei de incentivo, a gente precisa pensar a produção executiva do projeto. Então, aí a gente começa com uma pergunta: por que eu devo prestar contas desse recurso, desse dinheiro que eu consegui para o meu projeto? Não é somente por uma questão de ética. O dever de prestar contas é uma necessidade legal. Ou seja, você responde legalmente por toda a execução financeira que você fizer com esse recurso. Então, portanto, a produção executiva ela tem a responsabilidade de executar corretamente os recursos recebidos e prestar contas do projeto audiovisual, seguindo as devidas orientações legais. Está previsto em lei. Essa também é uma obrigatoriedade do proponente do projeto de estar atento à legislação. No parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal, abre aspas, prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelas quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Ou seja, qualquer recurso oriundo de editais, concursos públicos, leis de incentivo, todos esses recursos, eles necessariamente precisam ter um parâmetro dentro da legislação para serem executados. Além da Constituição, existe um decreto-lei, número 200/67, que nesse contexto insere a obrigatoriedade de prestar contas. No artigo 93, quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na conformidade das leis.
regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes. Ou seja, na prestação de contas, é preciso estar atento à legislação vigente na Receita Federal, na legislação estadual e, por vezes, na legislação municipal. Então, é importante que a gente esteja atento a toda a conformidade das leis. Então, onde buscar informações corretas para prestar contas? Para o caso de projetos audiovisuais financiados com recursos públicos e de competência da Ancine, ou seja, que vem oriundo do FSA, do Fundo Setorial do Audiovisual, e através do BRDE e da Ancine, a proponente ela deve orientar-se através da Instrução Normativa de Prestação de Contas, número 150, que essa é até hoje é a última instrução normativa da Ancine, a mais atualizada, o Regulamento Geral do Prodave e o Manual de Prestação de Contas da Ancine. Com essas três normativas, a gente vai ter todos os parâmetros legais e orientações para a gente executar corretamente os recursos. Para refletir, é necessário entender a prestação de contas como um processo que começa no exato momento em que se inicia a realização do projeto, devendo ser prevista no planejamento de suas atividades. Ou seja, a prestação de contas inicia-se no começo do projeto e não no final. Existe um hábito que ele é muito nocivo para a prestação de contas, que é a proponente pensar em como vai prestar contas, como emitir as notas fiscais só no final do projeto. Mas a prestação de contas, ela acompanha todo o processo de feitura do filme, desde o seu desenvolvimento até o cumprimento do objeto, que é o último passo para você entregar o seu produto audiovisual. Quais são as responsabilidades da empresa proponente do projeto? Então, dentre as responsabilidades da empresa proponente, primeiro é contratar pessoas capacitadas. Desde o início do projeto, cerque-se de profissionais capacitados a lhe orientarem sobre a correta e regular execução do projeto e de suas despesas, tanto pelo ponto de vista contábil e jurídico, né, tanto pelo domínio das normas expedidas pela Ancine, porque existem regulamentos que funcionam para determinados tipos de editais e para outros não. Então, é preciso estar atento se isso é permitido pelas normas da Ancine, se isso está dentro do processo jurídico e se está dentro do processo contábil. Outras responsabilidades. Os pagamentos só devem ser efetuados mediante seus respectivos comprovantes fiscais, conforme as formalidades previstas nos artigos 9 a 19 da Instrução Normativa número 150 de 2019. Qualquer pagamento que você for fazer com recursos financiados, você precisa que exista um comprovante fiscal correspondente àquela despesa. Não existe a possibilidade de você fazer um pagamento a um servidor, a um prestador de serviço, a uma compra, qualquer tipo de gasto. Você não pode fazer sem que haja um comprovante fiscal correspondente. Outras responsabilidades. Problemas que influenciam ou conduzam a mudanças nos parâmetros técnicos ou financeiros do projeto devem ser registrados no momento de sua ocorrência e comunicados à Ancine, a fim de evitar erros que só serão identificados posteriormente à análise da prestação de contas. Nesses casos, por exemplo, se você tem uma produção que ela tinha no seu desenho de produção, que você ia fazer somente numa localidade, por exemplo, em São Luís, e você, por questões alheias ao projeto, você precisou fazer uma viagem para gravar em uma outra cidade, esse tipo de mudança ele precisa ser comunicado à Ancine para que haja uma correta identificação desse problema e uma orientação da Ancine para que haja uma prestação de contas que esteja alinhada ao desenho de produção.
Porque se você coloca que você vai fazer os gastos só na cidade de São Luís e de repente na sua prestação de contas aparecem notas fiscais de outra cidade, então isso configura como uma irregularidade. Que não precisa ser, você não precisa ser responsabilizado por isso, então é sempre importante que você comunique a Ancine antes de proceder com a produção. Realizar a leitura atenta do manual de prestação de contas, que está disponível no site da Ancine, antes e durante a execução do projeto, para que a elaboração e a apresentação da prestação de contas se tornem mais exatas e criteriosas, evitando retrabalhos e inconsistências e despesas glosadas. Ou seja, a prestação de contas, ela vai acompanhando o desenho de produção, ela vai acompanhando a direção de produção e também o encaminhamento da direção do projeto. Eles estão o tempo inteiro trabalhando juntos para que haja uma coerência e coesão no projeto. Porque a prestação de contas, ela é a parte material, é a parte física que você vai identificar como aquele projeto foi executado. Então, é pelo desenho da produção executiva é que a gente entende como que esse projeto ele foi executado. Guarde adequadamente todos os documentos fiscais do projeto, incluindo comunicações trocadas com a Ancine, sobre quaisquer alterações técnicas ou financeiras na execução do projeto. Isso é muito importante. Tenha uma correta forma de guardar os documentos, porque, por exemplo, o cupom fiscal, ele é feito de um material que ele, com o tempo, ele acaba apagando. Então, é muito importante que você guarde ele de uma maneira correta para que os dados da sua nota fiscal, elas não se percam. Notas rasuradas, notas que estão apagadas, elas vão ser glosadas. Sugestões. Visite regularmente o sítio eletrônico da Ancine em busca da atualização das informações referentes à prestação de contas e disponibilização de novos formulários e manuais. Isso é algo recorrente na Ancine. Existia pelo menos uma política de facilitação desse processo de prestação de contas, porque é um processo burocrático, é um processo bastante criterioso, e muitas das vezes a demanda e a exigência da prestação de contas ela não consegue atender à realidade da maioria dos projetos, que existe uma certa dificuldade de seguir todos os critérios de prestação de contas. Então, a Ancine, ela tem um programa que é a Ancine Mais Simples, que é para sempre estar em diálogo com os produtores para que esse processo fique mais fácil. Então, em caso de dúvidas, entre em contato direto com a Ancine, se possível, antes de prosseguir com a produção. Como diria a avó Neném, o seguro morreu de velho. Tipos de formulários, que são os tipos de formulários que a gente vai entregar na nossa prestação de contas. Primeiro é o demonstrativo do extrato da conta corrente. Então, a partir do momento que o dinheiro ele cai na sua conta, então você já começa a ter uma movimentação dentro dessa conta e conforme esse dinheiro for saindo, você precisa começar a registrar. Então, esta planilha ela possibilita o registro dos créditos e débitos das contas correntes utilizadas pelo projeto, em conformidade com os lançamentos dos extratos bancários correspondentes. A segunda planilha é o demonstrativo orçamentário e financeiro. Nesta planilha, você tem a possibilidade de comparar, né, os valores do orçamento aprovado pela Ancine e os valores efetivamente captados pelo projeto em cada fonte de recurso. Permite também a comparação entre o orçamento analítico aprovado junto à Ancine e o orçamento efetivamente executado pelo projeto. Ou seja, se você colocou com seu item de despesas de produção e você colocou, digamos, por exemplo, R$10.000, se você gastou 9.550, então essa planilha ela precisa conter todas essas notas fiscais de que você gastou esse recurso, e aí a gente vai poder ver
quantos por cento do que você previu você executou, ou se aconteceu o inverso, por exemplo, se você orçou 10 mil e você gastou 20 mil ou 15 mil, então isso é para que haja um balanço dentro do seu orçamento. Por que essa planilha ela é importante? Porque dentro do seu orçamento que você previu, você não pode exceder mais de 20% do seu orçamento, relocando recursos sem comunicar a Ancine. Até 20% desse orçamento total, você consegue relocar sem precisar comunicar a Ancine. Mas quando passa de 20%, então a gente precisa ter um controle. Portanto, essa planilha você precisa estar controlando ela para você passar todas as porcentagens de cada item que você orçou. E ainda continuando com os tipos de formulário, a gente tem a relação de pagamentos. Esta planilha demonstra o detalhamento de todas as despesas realizadas durante a execução do projeto, em conciliação com o demonstrativo do extrato da respectiva conta corrente, por cada fonte de recurso, e é utilizada para a confecção do demonstrativo orçamentário e financeiro. Essa relação de pagamentos, ali você vai identificar quem foi pago pelo quê. Então, ali a gente vai identificar se foi pago uma pessoa física, se foi pago uma pessoa jurídica, a gente vai identificar o CNPJ, para que seja conferido se esse CNPJ, se essa empresa é uma pessoa idônea. O que é uma pessoa idônea? É se o CNAE, as atividades que essa empresa tem listado no seu cartão de CNPJ, se ele corresponde à atividade que está sendo paga. Por exemplo, uma empresa de supermercado, ela não pode ser paga por um serviço de direção de produção, a não ser que ela tenha dentro dos KNAIs, das atividades que ela desenvolve, que tenha um KNAI correspondente a esse serviço. Da mesma maneira, uma produtora, ela não pode ser paga como uma vendedora de alimentos, se ela não tiver esse KNAI correspondente a esse serviço. Ou seja, a produtora vai ser paga pelo serviço de produção, o supermercado vai ser pago pelo serviço de compra de alimentos e despesas, e assim cada fornecedor e prestador de serviço. Sugestões. Preencha os formulários periodicamente. Crie uma regularidade na atualização das informações, conforme forem enviados os extratos bancários e efetuados os pagamentos. Inclua as informações de movimentação financeira da conta do projeto para as devidas planilhas. Isso exige muita disciplina, exige paciência e muita calma, porque são muitas informações e quanto mais a gente se apressa em fazer as coisas, menos esmero, menos cuidado a gente vai ter com as informações que estão sendo fornecidas. Então, a gente precisa fazer uma checagem desse material, de todas as informações, para que tudo esteja coerente e que você não tenha problemas de prestação de contas lá na frente do projeto. Como diz a avó Teresa, afobado come cru e ainda passa mal. Então, sobre os prazos. Os prazos para a apresentação da prestação de contas dependem da natureza dos recursos aportados no projeto e estão definidos nos artigos 3º e 5º da Instrução Normativa número 150. A saber, recursos de fomento indireto. Apresentação em até 180 dias contados da conclusão do objeto do projeto. Para projetos de produção de obra audiovisual, será considerado como comprovante de conclusão do objeto o número de certificado de produto brasileiro, CPB, emitido para a obra. Para obras seriadas, a conclusão da obra será a data de emissão do CPB ou da inclusão do último episódio, o que ocorrer por último. A comprovação da conclusão do objeto, ela é pautada pela data de emissão do certificado de produto brasileiro. Esse certificado é o certificado que você vai emitir depois que a obra está pronta, finalizada. Então, essa obra finalizada, você vai enviar para a Ancine, ele vai emitir um certificado de que essa obra ela é um produto
independente qualificado como obra brasileira. E isso, se ela se enquadrar dentro desse aspecto, e aí você recebe o CPB, e a partir disso, você tem 180 dias para apresentar a prestação de contas do projeto. No caso de obras seriadas, a gente pode emitir o certificado de produto brasileiro a partir do primeiro episódio, e aí a gente já pode contar, ou se for uma obra que ela tem uma periodicidade, se ela tem segundas temporadas, então, dependendo da natureza do projeto, existem algumas outras formas de você negociar esses prazos. Esses prazos, existe um tipo de prazo para cada tipo de obra. Então, você pode emitir o CPB com o primeiro episódio ou com o último que ocorrer, com o último episódio, o que acontecer e ocorrer por último. Recurso de fomento direto em geral, inclusive em FSA, Fundo Setorial do Audiovisual. A apresentação da prestação de contas no prazo determinado nos termos dos regramentos válidos para o projeto, termo de concessão ou contrato de investimento. Lembre-se, para o FSA, o início da contagem do prazo para a prestação de contas ocorre após a emissão do CPB, Certificado de Produto Brasileiro. Então, se a sua prestação de contas, se a entrega do produto final do projeto já está com os prazos no limite, então é importante que vocês estejam atentos para a emissão do CPB e já começar a iniciar os processos de emissão do certificado, porque ele tem um tempo para ser emitido. Então, é importante que esteja atento com uns 2 meses, 3 meses antes do seu prazo final, para que você consiga ter o certificado a tempo e consiga, assim, ter prazo hábil para entregar a prestação de contas no tempo correto. Espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça de entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou comentário. Bons estudos e até o próximo módulo do nosso curso. Seja bem-vindo ao Maranhão Profissionalizado, programa de capacitação profissional do Governo do Estado do Maranhão. Eu sou Josana Torinho, esteticista e cosmetóloga, e esse é o módulo de apresentação do curso de Estética Básica. Não esqueça de acessar dentro da plataforma o material de apoio a essa aula para quaisquer dúvidas. Você pode entrar em contato através do fórum ou ainda por e-mail. O nosso curso está dividido em 7 módulos. Ao longo do curso veremos limpeza de pele 1, limpeza de pele 2, depilação 1, depilação 2, design de sobrancelhas, banho de lua 1 e banho de lua 2. Bons estudos e até os próximos módulos. Seja bem-vindo ao primeiro módulo do curso de Estética Básica. Eu sou a professora Josana Tourinho e vou lhe acompanhar nesse primeiro módulo sobre limpeza de pele. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. A estética é uma área que envolve vários segmentos no mercado de trabalho. A esteticista deve conhecer todos, mas poderá escolher para atuar o segmento que tiver maior afinidade. Para sua maior compreensão, de forma didática, eles foram assim distribuídos. Estética facial, tratamentos para acne, envelhecimento, rugas, flacidez, manchas, embelezamento do olhar, design de sobrancelhas, alongamento de cílios, maquiagem, estética corporal, tratamento de gordura localizada, flacidez tissular, celulite, estrias, terapias manuais, massagens relaxantes, shiatsu, ama, reflexologia, banho de lua, podologia. Essa é uma ciência dedicada a diagnosticar, prevenir, estudar, investigar e tratar as patologias dos pés. Anexos:
depilação. A depilação pode ser feita de várias maneiras, com gilete, com creme depilatório, com depilador elétrico, com pinça, cera, laser, luz intensa pulsada. Terapias alternativas, cromoterapia, aromaterapia, terapia holística, terapias orientais. Terapia capilar. O terapeuta vai atuar juntamente com o dermatologista tanto nas desordens estéticas do fio de cabelo como do couro cabeludo, tratando ou prevenindo os transtornos como alopécia difusa, alopécia areata, tricotilomania, entre outros. Você também pode trabalhar prestando consultoria em outros segmentos, como clínicas de estética, spa, salões de beleza, empresas de cosméticos e equipamentos. Pode atuar no desenvolvimento de novas tecnologias, no gerenciamento de clínicas de estética e de salões de beleza. Também trabalhar como vendas diretas de cosméticos, de equipamentos. E também pode trabalhar na docência. Nesse curso, nós iremos conhecer os procedimentos de limpeza de pele facial, design de sobrancelhas, banho de lua e depilação corporal. Nós iremos conhecer também os recursos terapêuticos e os cosméticos, os equipamentos e os utensílios utilizados para praticar esses procedimentos. Quando nós pensamos em trabalho, nós devemos ter em mente que este trabalho irá envolver o outro e que a convivência com o outro deve ser cordial, humanizada, geradora de bem-estar e prosperidade. Para tanto, existem formas concretas, corretas de agir, conhecidas como conduta ética. Eu reservei para vocês um vídeo, é o vídeo número 1, onde Leandro Carnal fala sobre a ética em ambientes profissionais. A seguir, você também pode complementar o conteúdo ao acessar o site que nos fala sobre a importância da conduta ética no ambiente de trabalho. E nós também podemos ver na biblioteca o Código de Ética do profissional esteticista. Sabemos que o corpo humano é formado por vários sistemas e que juntos eles atuam para realizar as funções vitais, a manutenção da vida do organismo. Hoje, o nosso objetivo de estudo é o sistema tegumentar, mas nós vamos observar que o corpo humano tem vários sistemas, como cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, sistema sensorial, endócrino, excretor, urinário, reprodutor, esquelético, muscular, imunológico, linfático e o tegumentar. Então, no sistema tegumentar, nós temos como objeto de estudo a pele, que é o nosso maior órgão do corpo humano. Ele ajuda a regular a temperatura do corpo. É responsável pela sensibilidade juntamente com o sistema nervoso. Protege o corpo, criando uma barreira a agressões externas. Evita a perda de líquido, atua na defesa e colabora com outros órgãos para o bom funcionamento do organismo, como o controle da temperatura corporal, a elaboração de metabólitos. A pele é composta de duas camadas, a epiderme e a derme. Existe ainda uma estrutura conhecida como hipoderme, que está localizada entre a derme e a tela subcutânea. Acesse os vídeos número 3 e número 4 para lembrar a estrutura e as funções da pele. Outras funções da pele: barreira eficaz contra ferimentos e infecções, previne perdas líquidas essenciais ao corpo, mantém o sistema nervoso em contato com o meio ambiente através das terminações nervosas. Ela tem a função protetora contra raios ultravioleta e é constituída de derme, epiderme, tecidos que são intimamente unidos, que atuam de forma harmônica e cooperativa. Como vimos, a epiderme é formada por células justapostas que se formam a partir da camada basal e que vão se movimentando em direção à superfície. À proporção que elas vão se deslocando, elas vão mudando sua forma e estrutura, a função e a nomenclatura, pois elas perdem o seu núcleo e gradativamente vão passando por 4 camadas,
quando, por fim, elas se desprendem. Na epiderme, nós encontramos ainda os melanócitos. São células responsáveis pela melanina, substância que protege contra os raios UV. Os melanócitos, eles estão presentes na camada basal. Uma quinta camada da epiderme, presente somente na palma das mãos e na planta dos pés, é a camada lúcida ou hialina. É a segunda do exterior para o interior. Ela é constituída por células achatadas e transparentes, seus núcleos apresentam sinais de degeneração e existem poucas organelas citoplasmáticas. Nessa camada é que nós vamos encontrar o tato, as terminações que são responsáveis pelo tato. Como vimos, a epiderme é formada por células justapostas, que se formam a partir da camada basal. Elas vão se desenvolvendo, se movimentando a partir da base para a superfície. E nesse movimento elas vão perdendo o seu núcleo, vão se modificando, ficando achatadas. Elas têm aí a função de proteção contra os agentes externos quando elas chegam na superfície, essa pele que a gente está vendo aqui. Também nós encontramos na epiderme os melanócitos. Eles são responsáveis pela proteção contra os raios solares. Eles que vão trazer para a pele a tonalidade morena quando você se expõe ao sol. Eles estão localizados bem na base, na camada basal. Uma quinta camada da epiderme presente só na palma das mãos e na planta dos pés é a camada lúcida ou hialina. É a segunda do exterior para o interior. Nela também nós vamos encontrar terminações que são responsáveis pelo tato. Ela é constituída por células achatadas e transparentes. Seus núcleos apresentam sinais de degeneração. Existem poucas organelas citoplasmáticas. Abaixo da epiderme, nós vamos ver a derme. Ela é conhecida como pele verdadeira. Nela estão presentes os terminais nervosos, também conhecidos como receptores cutâneos. Vai ter os receptores responsáveis pela sensibilidade à pressão, ao tato e à temperatura e à dor. Os vasos sanguíneos e as glândulas sebáceas e sudoríparas. Essas glândulas sebáceas, elas são conhecidas, as duas são conhecidas como glândulas exócrinas. O que quer dizer isso? É que elas colocam para fora do corpo a sua substância, o seu material produzido. Então, nós temos as glândulas sebáceas, que são bolsas que secretam sebo, substância oleosa junto aos folículos pilosos para lubrificá-los. Aqui nós vamos ver a representação dela. Próxima, elas ficam localizadas sempre próxima ao pelo. E as glândulas sudoríparas secretam o suor, que é um fluido corporal, responsável pela regulação da temperatura do corpo. É formado de água, íons de sódio, potássio e cloreto, entre outros elementos. Através de poros, elas são colocadas na superfície da pele. O suor ajuda a controlar a temperatura. Elas juntas vão formar o manto hidrolipídico. Veja o vídeo número 5, ele é da revista Super Interessante, ele vai falar bem minuciosamente sobre essa estrutura. Aqui nós temos uma outra tela onde nós vamos ver as terminações nervosas, para que vocês tenham uma outra visão delas na pele. A pele pode apresentar características diferentes. Elas estão relacionadas ao grau de hidratação e oleosidade de cada indivíduo, além de alguns fatores internos e externos que podem influenciar o estado da pele. Para ficar mais claro, os estudiosos subdividiram as características da pele. Então, nós vamos ver a pele normal. A pele normal é o tipo de pele menos frequente de se encontrar.
A mesma apresenta uma textura saudável, aveludada, com taxas de gordura natural e boa elasticidade. Os poros são pouco visíveis. Ela apresenta um aspecto rosado e pequena propensão ao aparecimento de manchas e de espinhas. A pele seca. Para esse tipo de pele, os poros são pouco visíveis. Ela possui uma pequena luminosidade. Suas principais características são vermelhidão, perda de água em excesso, propensão para descamação, aparecimento de fissuras e pequenas rugas. Vale ressaltar que o ressecamento da pele pode ser causado por fatores hormonais, genéticos ou até mesmo por condições ambientais. A pele oleosa ela apresenta poros dilatados. A aparência da pele oleosa, você imagina uma casca de laranja, você vai ver os poros a olho nu, certo? Quando que ela vai ficar oleosa? Ela vai ficar oleosa quando a produção de sebo pelas glândulas sebáceas for maior. Por esse motivo, os poros ficam dilatados. Ela tende a apresentar, devido a essa excessiva oleosidade, maior probabilidade de acne, um brilho mais intenso também. Essa acne ela é popularmente conhecida como cravos e espinhas. Ela pode ainda apresentar manchas e cicatrizes. Pode vir a ficar oleosa devido a alterações ambientais ou hormonais. Pele mista. É o tipo de pele considerada mais comum. Ela é caracterizada por seus poros dilatados e uma aparência brilhante, principalmente na zona T, certo? E nas extremidades do rosto, nas bochechas, ela vai ter uma aparência de pele seca. Ela também possui uma espessura bem mais fina nessa área, o que deixa mais suscetível ao aparecimento de rugas e envelhecimento precoce, descamação em geral. A pele sensível. Ela é uma pele bem irritável, fica facilmente com um tom mais avermelhado, vindo a apresentar manchas, coceiras, ardores e uma sensação de picada após o uso de novos produtos cosméticos, bem como uma exposição prolongada ao sol, vento e frio. A esteticista, ela está apta a tratar das disfunções da pele, tais como acne grau 1, grau 2, até grau 3. Sequelas como manchas, flacidez, linhas de expressão. Entretanto, existem casos que não podemos tratar, mas a gente precisa conhecer, até para poder encaminhar para o médico dermatologista. Micoses, infecções fúngicas, melanomas. Assistam o vídeo, eu deixei um vídeo para que vocês possam identificar algumas alterações da pele. É o número 6. Não pare de buscar mais informações em livros, trabalhos científicos sobre doenças de pele, já que agora esta será a sua área de atuação. Outras disfunções da pele, que a gente pode ver micose nas unhas ou na pele do rosto, certo? Esses são tratamentos que eles necessitam de medicação. Então, quem pode prescrever medicação é só o dermatologista. A gente não pode entrar nessa área. Aqui, nessa tela, nós vamos ver as diferenças entre manchas normais e manchas já causadas por carcinoma. Nós podemos prevenir algumas disfunções da pele. Como? Eu fiz uma lista de hábitos que são saudáveis para que a gente evite alguns problemas de pele, certo? Então, vamos ver. Isso deve ser a tua rotina e você precisa indicar para o seu cliente também, quando você vê que ele foi acometido por algum problema de pele, você pode ajudá-lo a prevenir. Então, quais são os hábitos higiênicos que você precisa ter para evitar micoses? Usar somente o seu material de manicure. Seque-se sempre muito bem após o banho, principalmente as dobras como axila, virilha, os dedos dos pés. Evite o contato prolongado com água e sabão. Evite andar descalço em locais que sempre estão úmidos, como vestiários, sauna, lava-pés e clubes e piscinas. Por quê? Porque
as bactérias, os vírus, eles se proliferam na umidade. Então, se você tiver esses cuidados, consequentemente, você vai evitar o surgimento de micoses. Roupas molhadas por muito tempo também é bom evitar. Não compartilhe toalhas ou roupas, escova de cabelo, boné, touca. A touca que a gente vai oferecer para o cliente da gente, ela tem que ser uma touca só dele, é descartável, certo? Justamente porque se houver micose no cabelo de um cliente, ele pode passar para outra pessoa que for utilizar aquela touca. Então, não se utiliza. Esses são modos de transmitir doenças. Evite usar calçados fechados por longo período. Opte pelos mais largos e ventilados. Evite roupas muito quentes e justas. E também tecidos sintéticos. Os tecidos sintéticos, eles absorvem o calor e o suor e prejudicam a transpiração da pele. O assunto que nos interessa mais nesse momento é a acne. E o que é a acne? A acne é uma inflamação do folículo piloso ou folículo pilosebáceo. Ela ocorre principalmente nas regiões da face, do tórax, do pescoço e nos braços também. Não necessariamente em todas as pessoas. Isso é determinado geneticamente. Onde estão localizadas as glândulas sebáceas, certo? Em maior quantidade. Pode ser causada por medicamentos cosméticos inadequados, excesso de substâncias detergentes ou por atividade profissional. Um exemplo de problema de acne causado por atividade profissional é o mecânico, que na sua atividade ele faz uso diário de graxas. Essa graxa ela pode obstruir o folículo piloso e, por esse motivo, provocar o aparecimento de comedões e, posteriormente, pústulas. É uma hipersecreção das glândulas sebáceas, tomando geralmente um aspecto desagradável e preocupante, a partir do momento em que ela ocasiona alterações da epiderme e anexos, caracterizados por excesso de sebo, principalmente no nariz, testa e queixo, com o espessamento da camada córnea. É importante ressaltar que a acne não é sinônimo de falta de limpeza, uma vez que o uso contínuo de substâncias detergentes contribuem para provocar a hipersecreção cutânea de caráter reacional. Veja o vídeo número 7, onde você vai ter mais informações sobre as causas da acne. A acne pode ser medicamentosa? Pode. Algumas substâncias, elas fazem com que a secreção sebácea seja incrementada. E aí vai fazer com que apareça acne pelo uso de medicamento. Ela pode ser cosmética? Pode. Quando a pessoa utiliza um cosmético que é inadequado para o seu tipo de pele. Por exemplo, se ela tem a pele oleosa e usa um cosmético que promove maior oleosidade, um cosmético de base em creme, por exemplo. Ela pode ser profissional? Pode. Eu falei agora há pouco sobre o mecânico, que no seu desenvolvimento do seu trabalho, ele faz uso de substâncias gordurosas e que essas substâncias podem obstruir o folículo piloso. Então, nessa figura, nós podemos ver o folículo piloso e a produção da glândula sebácea. Aqui à frente, aqui é a produção normal, e aí aqui logo ao lado nós vamos ver que a glândula sebácea ela está ficando mais produtiva e não está conseguindo romper a camada da pele. Por quê? Porque está obstruído por algum motivo, ou pela substância, ou outro motivo a pele tem que ser renovada e ela não está se renovando, ou por ressecamento, ou por tamponamento. Não está se deslocando, as células não estão se deslocando, e aí
esse folículo fica fechado, mas a glândula sebácea ela continua produzindo, então ela não consegue romper. Aqui nesse caso, acúmulo de queratina nos poros. Ela vai fazer um comedão, o comedão fechado, certo? O comedão fechado, ele tem um aspecto branco. Você olha, ele tem... a glândula sebácea produz um sebo igual para os dois, mas se ele tiver fechado, vai ficar branco. E se ele for um comedão aberto, ele vai ficar preto. Por quê? Porque o sebo oxidou e vai formar o comedão pretinho. E aqui, quando a retenção de sebo é muito grande, aí você vai ver o acúmulo de sebo e não consegue romper, e às vezes ele acaba rompendo aqui para dentro, fazendo fístulas. Então, ela pode ser causada por diferentes fatores, além do fator hormonal. Pode ser medicamentosa, cosmética ou profissional. Aqui nós temos, nessa figura, nós podemos ver que a acne, o folículo, ele rompeu e a produção do sebo passou para cá. Então, o organismo, ele vai se defender. Como que ele se defende? Ele manda para lá as células de defesa, que vem através do sistema imunológico. E elas vão combater. E aí acaba fazendo com que as bactérias que morrem, elas ficam purulentas. Por isso que a gente vê secreção purulenta na pele da pessoa, certo? Então, esse desenvolvimento vai fazer com que essa acne ela mude de graus. Observe, ela pode atingir níveis diferentes de classificação em função do seu grau de evolução. Então, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e até grau 5. Vemos aqui como ela pode se apresentar. Nessa figura, nós vamos ver a primeira e a segunda são acne comedogênica, grau 1, certo? Sendo que a primeira os poros estão fechados e ela vai ficar branca. Na segunda, os poros estão abertos e o pontinho externo é preto. É só porque oxidou. Aqui, ela já tem começam a aparecer pápulas, certo? Então, nessa pele vai ter comedões brancos e pretos, ou não é obrigado ter tudo, né? Mas os comedões e também as pápulas. Na acne grau 2, então, a pele terá comedões e pápulas. Na foto 4, cistos também vão aparecer. Então, vai aparecer comedões, pápulas e cistos. Na foto 5, também a presença de nódulos. Já é a acne grau 3, com comedões, pápulas, cistos. E na acne grau 4, nós vamos ver a presença de nódulos. Muito bem, aqui nós finalizamos este módulo. Agora nós vamos recapitular tudo que você aprendeu. A estética é uma área abrangente, composta de parte clínica, estética facial, embelezamento do olhar, estética corporal, massoterapia, terapia capilar, terapias alternativas, terapia oriental. Também podemos trabalhar com prestação de consultorias a salões de beleza, clínicas de estética, gerenciamento de clínicas de estética e de salões de beleza. Vendas e representação de equipamentos e cosméticos. E também podemos trabalhar com a docência na área da estética. Vimos que a pele pode apresentar diferentes características em funções de fatores ambientais, hormonais e genéticos. Então, a pele pode apresentar-se normal, oleosa, mista, sensível, seca. 5 tipos. Sendo que existem novas subdivisões. Hoje em dia, na pele normal, existem várias subdivisões, a gente não para de estudar por aqui. Espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça de entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou comentário. Bons estudos e até o próximo módulo do nosso curso.